Olá! Hoje vamos compartilhar com você, de forma dublada, nós dublamos esse vídeo, traduzindo para a nossa língua, um discurso memorável de Steve Jobs, o visionário, o homem que mudou muitos conceitos na área de tecnologia e cravou seu nome na história da humanidade. Em 2005, no dia 12 de junho, em uma formatura na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele proferiu o discurso: "Você tem que encontrar o que você ama." Vamos conferir. Você que é um aficionado pela área de tecnologia, inovação, você que é um executivo, você que trabalha nessa área, presta atenção. Obrigado. É uma honra estar com vocês hoje nessa formatura de uma das mais excelentes universidades do mundo. Verdade seja dita, eu nunca me formei na faculdade. Esta foi a vez na vida em que eu cheguei mais perto de uma formatura de faculdade. Hoje eu gostaria de contar para vocês 3 histórias da minha vida. É isso, não é grande coisa, só 3 histórias. A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu deixei a Reed College depois dos primeiros 6 meses, mas então eu fiquei um tempo de 18 meses antes de eu realmente sair. Então, por que eu saí? Começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem e solteira estudante de faculdade, e ela decidiu me colocar para adoção. Ela achava muito fortemente que eu deveria ser adotado por pessoas formadas, então tudo estava preparado para que quando eu nascesse, fosse adotado por um advogado e sua esposa. Exceto que quando eu apareci, eles decidiram no último minuto que na verdade eles queriam uma garota. Então meus pais adotivos, que estavam numa lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Nós temos um garoto inesperado, vocês o querem?" Eles disseram: "É claro." Minha mãe biológica mais tarde descobriu que minha mãe adotiva nunca se formou na faculdade e que meu pai adotivo nunca se formou no colégio, ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis finais da adoção. Ela só cedeu alguns meses depois, quando meus pais adotivos prometeram que um dia eu iria para a faculdade. Esse foi o começo na minha vida. E 17 anos depois eu fui para a faculdade. Mas, ingenuamente, eu escolhi uma faculdade quase tão cara quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais de classe operária estavam sendo gastas na minha educação superior. Depois de 6 meses, eu não podia enxergar o valor daquilo, eu não tinha ideia do que queria fazer com minha vida e nenhuma ideia de como a faculdade poderia me ajudar a descobrir. E lá estava eu gastando todo o dinheiro que meus pais economizaram durante suas vidas inteiras. Então eu decidi sair e confiar que tudo ia acabar dando certo. Era bem assustador naquela época, mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Assim que eu saí, eu pude parar de assistir às aulas obrigatórias que não me interessavam e comecei a assistir as que pareciam interessantes. Nem tudo foi tão romântico. Eu não tinha um dormitório, então eu dormia no chão do quarto dos amigos. Eu devolvia garrafas de Coca-Cola aos depósitos por 5 centavos para poder comprar comida, e eu andava 7 milhas através da cidade toda noite de domingo para pegar uma boa refeição semanal no templo Hare Krishna. Eu amava aquilo. E muito do que eu encontrei seguindo minha curiosidade e intuição se mostrou de valor incalculável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo. A Reed College, naquele tempo, oferecia, quem sabe, a melhor instrução sobre caligrafia no país. Por todo o campus, cada pôster, cada etiqueta em cada gaveta apresentava uma bela caligrafia manual. Por eu ter saído e não ter que assistir às aulas normais, eu decidi tomar aulas de caligrafia para aprender a fazer aquilo. Eu aprendi sobre caracteres com e sem serifa, sobre a variação do espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna a grande tipografia grande. Era bonita, histórica, artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não pode capturar. E eu achei aquilo fascinante. Nada disso tinha sequer um lampejo de aplicação prática na minha vida.
Mas 10 anos depois, quando nós estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, aquilo tudo voltou para mim. E nós colocamos tudo no Mac. Foi o primeiro computador com uma tipografia bonita. Se eu nunca tivesse entrado naquele simples curso da faculdade, o Mac nunca teria múltiplos tamanhos de letra ou fontes proporcionalmente espaçadas. E já que o Windows copiou o Mac, provavelmente nenhum computador pessoal teria. Se eu nunca tivesse deixado a faculdade, eu nunca teria entrado na aula de caligrafia e os computadores pessoais poderiam não ter a maravilhosa tipografia que eles têm. Claro que era impossível conectar os pontos para frente quando eu estava na faculdade, mas ficou muito claro olhando para trás 10 anos depois. De novo, você não pode conectar os pontos olhando adiante, você só pode conectá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos de algum jeito vão se conectar em seu futuro. Você tem que confiar em alguma coisa, seu Deus, destino, vida, karma, seja o que for. Porque acreditar que os pontos vão se ligar em um momento vai te dar confiança para seguir seu coração, mesmo que ele te leve para um caminho diferente do previsto. E isso fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perda. Eu fui sortudo. Encontrei o que eu amava fazer cedo na vida. O Oz e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Nós trabalhamos duro e em 10 anos a Apple cresceu de apenas nós dois numa garagem para uma companhia de $2 bilhões com mais de 4 mil empregados. Nós acabávamos de lançar nossa maior criação, Macintosh, um ano antes, e eu fizera 30 anos. E então eu fui demitido. Como você pode ser demitido de uma empresa que você começou? Bem, conforme a Apple cresceu, nós contratamos alguém que eu achava muito talentoso para levar a empresa comigo. E no primeiro ano, mais ou menos, as coisas saíram bem. Mas então nossas visões do futuro começaram a divergir e, eventualmente, nós tivemos uma briga. Quando isso aconteceu, nosso quadro de diretores ficou do lado dele. Então, aos 30 anos, eu estava fora, e muito escandalosamente fora. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta se foi, e isso me destruiu. Eu realmente não sabia o que fazer por alguns meses. Senti que tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores, que tinha deixado cair o bastão no momento em que ele estava sendo passado para mim. Eu encontrei David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter estragado tudo daquela maneira. Foi um fracasso público e eu até mesmo pensei em deixar o vale. Mas alguma coisa lentamente começou a nascer em mim. Eu continuava amando o que eu fazia. As coisas que aconteceram com a Apple não mudaram isso em nada. Eu havia sido rejeitado, mas continuava amando. Foi quando decidi começar de novo. Não enxerguei isso na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim. O peso de ser vitorioso foi substituído pelo vazio de ser um iniciante outra vez, sem muita certeza sobre nada. Isso me deu liberdade para começar um dos períodos mais criativos da minha vida. Durante os 5 anos seguintes, criei uma companhia chamada Next, outra companhia chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher maravilhosa que se tornou minha esposa. Pixar fez o primeiro filme animado por computador, Toy Story, e é o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. Em uma inacreditável guinada de eventos, a Apple comprou a Next. E eu voltei para a empresa, e a tecnologia que desenvolvemos nela está no coração do atual renascimento da Apple. E Lorraine e eu temos uma família maravilhosa. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio horrível, mas eu entendo que o paciente precisava. Às vezes, a vida bate com um tijolo na sua cabeça. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me permitiu seguir adiante foi o meu amor pelo que fazia. Você tem que descobrir o que você ama. Isso é verdadeiro tanto para o seu trabalho quanto para com as pessoas que você ama. Seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou o que é, continue procurando. Não sossegue. Assim como todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E como em qualquer grande relacionamento, só fica melhor e melhor à medida que os anos passam. Então continue procurando até você achar. Não sossegue.
Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, eu li uma citação mais ou menos assim: se você viver cada dia como se fosse o último, algum dia provavelmente você vai acertar. Aquilo me impressionou e desde então, nos últimos 33 anos, eu tenho olhado no espelho cada manhã e perguntado a mim mesmo, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu ia querer fazer o que eu vou fazer hoje? E sempre que a resposta foi não, por vários dias seguidos, eu soube que eu tinha que mudar alguma coisa. Lembrar que eu logo vou estar morto é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, toda a expectativa exterior, todo o orgulho, todo o medo de dificuldades ou falhas, estas coisas simplesmente somem em face da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de achar que você tem algo a perder. Você já está nu, não há razão para não seguir seu coração. Mais ou menos há um ano eu recebi um diagnóstico de câncer. Eu fiz um exame às 7h30 da manhã e ele mostrou claramente um tumor no meu pâncreas. E eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que era quase com certeza um tipo incurável de câncer e que eu não devia esperar viver mais do que de 3 a 6 meses. Meu médico me aconselhou a ir para casa e botar meus negócios em ordem, o que no idioma dos médicos significa prepare-se para morrer. Significa tentar dizer aos seus filhos tudo o que você pensou que teria os próximos 10 anos para lhes dizer em apenas uns poucos meses. Significa ter certeza que tudo está no lugar para que seja tão fácil quanto possível para sua família. Significa dizer adeus. Eu fiquei com aquele diagnóstico o dia inteiro. Depois, naquela noite, eu tive uma biópsia, em que eles enfiaram um endoscópio na minha garganta através do meu estômago e dentro dos meus intestinos, colocaram uma agulha no meu pâncreas e pegaram algumas células do tumor. Eu estava sedado, mas minha esposa, que estava lá, me disse que quando eles viram as células no microscópio, os médicos começaram a chorar, porque descobriram que era uma forma muito rara de câncer pancreático que seria curável através de cirurgia. Eu fiz a cirurgia e hoje eu estou bem. Isto foi o mais perto que eu cheguei de encarar a morte e eu espero que seja o mais perto que eu chegue por algumas décadas mais. Tendo sobrevivido, hoje eu posso dizer isto a vocês com um pouco mais de certeza do que quando a morte era um conceito útil, mas puramente intelectual. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. E mesmo assim, a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém nunca escapou dela. E é como deveria ser, porque a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela tira o velho do caminho para dar espaço ao novo. Por enquanto, o novo são vocês. Mas algum dia, não muito distante, vocês gradualmente vão se tornar os velhos e sair do caminho. Me desculpe por ser tão dramático, mas é totalmente verdade. Seu tempo é limitado, então não gaste vivendo a vida de outra pessoa. Não caia na armadilha do dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outra pessoa. Não deixe o ruído da opinião alheia sufocar sua voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário. Quando eu era jovem, havia uma maravilhosa publicação chamada O Catálogo de Toda a Terra, que era uma das bíblias da minha geração. Foi criada por um camarada chamado Stuart Brand, não muito longe daqui, em Menlo Park. E ele deu vida à publicação com seu toque poético. Isso foi no final dos anos 60, antes dos computadores pessoais e da editoração eletrônica, então tudo era feito com máquinas de escrever, tesouras e câmeras Polaroid. Era tipo o Google formato brochura, 35 anos antes do Google aparecer. Era idealista e com abundância de recursos elegantes e ideias brilhantes. Stuart e sua equipe publicaram várias edições de O Catálogo de Toda a Terra, e então, quando seu papel estava cumprido, eles publicaram uma edição final. Era meados dos anos 70 e eu tinha a idade de vocês.
Na contracapa da edição final havia uma fotografia do amanhecer em uma estradinha de terra, do tipo em que você poderia ficar pegando carona se você for aventureiro. Embaixo dela estavam as palavras Stay Hungry, Stay Foolish. Era a mensagem de despedida deles ao sair do ar. Stay Hungry, Stay Foolish. E eu tenho sempre desejado isso para mim mesmo. E agora, a vocês, se formarem para começar outra vez. Eu desejo isso a vocês. Stay hungry, stay foolish. Muito obrigado a todos vocês.